Oi, gente, bom dia! Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E hoje a gente vai falar sobre algumas profissões, né, que se relacionam com a moda. Foi uma promessa que eu fiz no podcast lá do Farias Brito, né, da Universidade FB, que eu fiz na terça-feira. Fiz essa promessa, a gente acabou entrando nesse assunto das profissões. E aí eu falei sobre as diversas profissões que tinham, né, que existiam, que a gente já conhece, que eu vou falar um pouquinho sobre elas aqui também. Mas principalmente sobre as novas profissões. Ei, Marcelo, tudo bom, meu amor? Sobre as novas profissões, né, que são consideradas as profissões do futuro, que estão surgindo e que estão impactando, na verdade, esse mercado da moda, né? E que estão sendo impactadas também. Como eu comentei com vocês, as profissões não são estáticas, então elas estão em constante mudança mesmo, em constante evolução, em constante crescimento, mudança mesmo, a gente pode dizer mudança mesmo, porque é isso mesmo, porque a moda é dinâmica, a gente está num mundo realmente globalizado, dinâmico, rápido, imediatista, tudo isso que a gente já sabe. E as profissões têm que acompanhar esse movimento, né? Então, aqui eu vou falar de algumas. Eu prometi que eu ia falar de 45 profissões, mas, gente, ontem quando eu tava montando, né, a minha colinha aqui, porque a gente sabe das coisas, mas a gente tem que ter uma colinha também para ir ajudando, principalmente a gente não esquecer alguns detalhes, né, e algumas profissões também que podem ser importantes. Então, eu cheguei a montar 100 profissões. E aí eu parei, eu falei, não vai dar nem tempo, a gente só tem 1 hora do Instagram, então não vai dar nem tempo da gente falar de todo. Opa, deu um probleminha aqui, pronto. Então, eu vou aqui falar com vocês dessas profissões, né, que algumas a gente já conhece, que são profissões que não sei o que tá acontecendo, vamos lá, mas vai dar certo. Algumas profissões que a gente já conhece, que são profissões normais, né? A gente sempre associa a moda a algumas profissões como estilista, né, que é o design de moda. Eu fiz faculdade, Fernanda, para design de moda. Na minha época ainda era estilismo e moda e depois virou design de moda, né? Fashion design. Eu fiz faculdade fora do Brasil, etc, etc e tal. Então, todas elas sempre levam para a mesma profissão de estilista, para a profissão de designer de moda, que geralmente é a mais conhecida. E aí a gente acaba ficando preso nisso, né? Então quer dizer que se eu fizer a faculdade de designer de moda, eu só vou poder ser designer de moda, eu só vou poder ser estilista? E na verdade não, né? Oi, gente, na verdade não, você não vai precisar só ser estilista, apesar do só, né, não foi muito legal, né? Porque não é só, porque ser estilista é muita coisa e extremamente importante, né? Mas assim, você pode ter outras vertentes. Tem muita gente que entra para a faculdade de design de moda que não quer ser estilista, né? Eu tenho vergonha, eu sou mais tímida, eu quero ficar mais nos bastidores, ou então eu me identifico mais com outras áreas. Então, aqui eu tô trazendo justamente hoje algumas áreas que você pode, oi Vi, que você pode realmente acessar, que você pode querer seguir, né? Que não seja ser estilista. Pode ser outra coisa que você quiser, e aqui eu vou trazer algumas opções, como eu disse para vocês no começo, né? Eu coloquei aqui 100 opções de profissões, inclusive no final eu vou falar das profissões do futuro, né? Que estão sendo vistas como opções reais, né, e que estão em desenvolvimento, porque estão sendo transformadas, né, então como eu falei também no começo, as profissões não são estáticas, então elas vão se construindo e se transformando no decorrer do que vai acontecendo. Então, se hoje a gente enxerga uma profissão de uma forma, provavelmente ano que vem ela já vai estar de forma diferente. E existem, inclusive, profissões que a gente nem conhece ainda, né? Mas eu vou falar essas profissões do futuro relacionadas à moda um pouquinho mais pro final. Então, como a gente estava dizendo,
profissões importantíssimas, né, como estilista, e aí a gente vem designer de moda, aí designer de joias, né, designer de acessórios, aí você vai caminhando. Muitas vezes as pessoas também ficam presas a acharem que só podem ser designers de roupa. Ah, eu vou ser estilista, então eu tenho que desenhar roupa. Não necessariamente. A gente tem outras segmentações importantíssimas e que também precisam de excelentes profissionais, né? Então a gente tem designer de lingerie, designer de moda praia, designer de roupa de moda infantil, designer de moda masculina, designer de alfaiataria, designer de festa, designer de moda esportiva. E aí quando eu venho pra parte da moda esportiva, tô aqui olhando minha colinha só pra não esquecer nenhum. Designer de moda esportiva, né? A gente tem as tecnologias, e aí a gente vai falar um pouquinho mais pro final também, justamente do surgimento das novas tecnologias, e o designer de moda esportiva, principalmente, ele tem que estar muito atento a isso. E aí é uma relação muito forte com o designer têxtil, né? Porque é justamente no desenvolvimento de novas tecnologias têxteis, ou seja, de novos tecidos com inteligência, etc. A gente vai falar mais um pouquinho pro final, né? E aí tem justamente o design de roupas inteligentes, que por incrível que pareça, tem essa separação, tá? Porque é realmente uma pessoa que tem que estar ainda mais especializada na parte de nanotecnologia, da robótica. Então, assim, é muito, muito bacana. É uma das novas profissões, tá? Quando eu digo nova, Fernanda, mas eu já vinha ouvindo falar sobre isso, já existem pessoas que trabalham com isso. Quando eu digo nova, gente, não quer dizer que ninguém trabalha ainda, tá? Quer dizer que ela já existe, mas é nova no sentido de que não existe há muito tempo, tá certo? Então, essa parte de design, por exemplo, de moda esportiva tecnológica, com tecidos mais tecnológicos, com tecidos mais inteligentes, entendeu? É uma das novas profissões e cada vez mais procuradas. Então, atenção, fica aí a dica, fica de olho. É muito importante que se tenha uma noção muito boa de moda, né? Logicamente, tá? De construção de estrutura de peça, de modelagem, etc e tal. Mas também de desenvolvimento têxtil, tá certo? Então, tem muitas pessoas, por exemplo, que vão para fora do Brasil se especializarem em nanotecnologia, por exemplo, entendeu? Então, realmente é trazer a inteligência, certo? Para o designer têxtil. Então, é uma das profissões aí. Eu não vou falar eu vou falar um pouco mais lá pro final, tá? Mas que a gente tem que ficar muito, muito, muito atento a isso, tá certo? E aí, justamente, são aquelas peças, por exemplo, quando eu falo já de design de uniformes, por exemplo, aí eu posso ser, por exemplo, Fernanda, a designer que desenvolveu a roupa que vai ser usada pelos astronautas na NASA. Com certeza, precisa ter uma pessoa que desenvolva isso. Então, assim, às vezes as pessoas não param pra pensar, né? Nossa, eu nunca tinha parado pra pensar. Realmente precisa ter uma pessoa pra desenvolver isso. E aí aquela roupa, ela não é uma roupa qualquer, né? Precisa ter toda uma estrutura de modelagem perfeita, porque imagina que a pessoa vai estar ali dentro durante vários dias, às vezes, né? Num sistema completamente diferente do nosso, precisa ter realmente inteligência naquela roupa. Então, assim, é uma série de coisas que a gente tem que ficar muito atento, tá? Né? Aquela história dos experimentos mesmo, são roupas que precisam passar por experimentos. Outra coisa que é muito importante também, que eu também vou falar um pouquinho mais pro final, é você trabalhar com roupas de uniforme, por exemplo, para bombeiro, né? Ou seja, que vai ter acesso ao fogo, a altas temperaturas. Então, são coisas que as pessoas às vezes não param para pensar. É uma roupa que não pode ser facilmente inflamável. Então, são realmente pontos que muitas vezes as pessoas não prestam atenção, né? E por aí vai. São realmente... Oi, gente, sejam bem-vindos. São especializações que são importantíssimas, né? E que a gente tem que ficar muito, muito de olho. Então, trabalhar com moda, né? Ser profissional de moda não é apenas ser estilista, tá? Ser estilista, logicamente que é importantíssimo, né? Poder ser designer de moda de diversos segmentos diferentes, né? E outras coisas mais, que é o que a gente vai começar aqui também a falar. E aí, quando eu falo de estilista, eu preciso da assistente de estilo também, né? Assistente de estilo, gente, é um papel importantíssimo
tanto para a própria estilista, porque ali é um braço direito, é um apoio, é uma ajuda, quanto dentro de uma empresa. Então, muitas vezes, as pessoas não dão essa importância, né? E tratam a assistente de estilo apenas como um assistente. E, gente, um assistente de estilo, ela é provavelmente tua futura estilista, né, dentro de uma empresa. Muitos estilistas começam sendo assistentes de estilo. Então, realmente, porque é um crescimento, é um aprendizado e elas precisam realmente estar galgando aquilo ali. Então, você que tem empresa, que tem assistentes de estilo dentro do teu time, dê oportunidades para elas. Eu já presenciei, infelizmente, em algumas empresas, pessoas que preferiam contratar de fora um estilista do que dar oportunidade para assistente de estilo que estava ali, entendeu? Então, assim, deem oportunidade para que as pessoas cresçam dentro das empresas de vocês. E vocês, como profissionais, busquem crescer, busquem aprender cada vez mais. Não se acomodem, né? Não se acomodem no local que vocês estão ali ocupando por algum motivo e busquem realmente crescer e aprender. Então, a gente tem também, né, os outros profissionais, vamos lá, modelista, e aí quando eu falo da modelista, eu tenho ainda a modelista que faz o molde no papel, ainda no papel craft, a mão, todo aquele cuidado que a gente chama de aquela modelista mais tradicional, tá? Fernanda, essa profissão vai acabar? A gente está tendo realmente um avalanche de tecnologia, né? E as novas modelistas, elas estão realmente migrando para o Audaces, por exemplo, para o Lectra, né? Para todos esses programas de modelagem informatizada, de modelagem digital. Realmente esse é o futuro, a gente vai falar um pouquinho também lá pro final sobre isso, justamente falando das novas profissões, tá? Mas elas ainda são importantes, principalmente quando a gente fala de mulagem, por exemplo. Ainda existe, a gente está vendo com toda essa movimentação, né, que o mercado de trabalho, que tudo isso está acontecendo por conta da pandemia, mas eram já macro tendências que já estavam vindo, né? A pandemia, ela não causou isso, ela acelerou, né? Acho que já tá até repetitivo de tanta gente falar isso, mas é uma realidade, né? E ela trouxe um resgate, né, do que era antes, das tradições. Então, quando a gente fala de tradição, a gente fala, por exemplo, e aí já vai para um slow fashion, né, para sustentabilidade, para não trabalhar uma quantidade exacerbada de modelos, né, assim, aquela coisa de 1000 calças, 1000 vestidos, né, para sair jogando no mercado. Então, a gente também puxa aí um pouquinho da sustentabilidade, né? Nós temos as modelistas que trabalham com mulagem, com peças feitas sob medida. Então, está acontecendo esse resgate. Então, você que é modelista, que trabalha dessa forma, não perca isso. A gente tem que ir se adaptando, logicamente. A gente tem que se adaptando, logicamente, a essas novas realidades, né, virtuais, digitais, tecnológicas, mas a gente não pode perder a nossa essência e o nosso trabalho. E o trabalho manual, gente, ainda é muito, muito valorizado e vai continuar sendo. Então, não perca. Se você tem esse dom de fazer a modelagem com a mão, de fazer mulagem, sabe? Nossa, isso é um dom, isso é incrível e poucas pessoas têm. Eu já presenciei, inclusive, modelistas que não sabiam fazer uma modelagem à mão. Olha só, que louco, né? Assim, totalmente ao contrário. Não sabiam fazer. A gente diz, mas tu tem que fazer isso na mulagem pra ficar perfeito aqui o busto, não sei o que, as pences e tal. Elas, Fê, mas eu não sei modelar à mão, eu não sei fazer mulagem. Ei, como assim, né? Então, ter esse resgate. A gente tem que ter a tecnologia, mas a gente tem também que ter a valorização do trabalho à mão, tá? Então, fica aí a dica. Então, são duas profissões que devem ser complementares, na verdade, modelagem, né? Tanto a tridimensional, né? A mulagem, a virtual, né? A digital, através de todos esses programas. Inclusive, existe um programa da Lectra, gente, assim, e aí fica aquela coisa, será que esses programas vão tirar nossos empregos, né? Porque existe, inclusive, um programa da Lectra que você não precisa nem dizer nada, você coloca ali só as medidas, ela já faz a modelagem. Então, assim, se você não tiver realmente muito por dentro de todo esse conhecimento, você não consegue acompanhar, tá? E eu não acredito que esses programas vão tirar o emprego de ninguém, não, certo? Assim, eu acho que eles vão aprimorar, e você como profissional, você tem que acompanhar realmente isso, mas não perder a tua essência também, como a gente acabou de falar, tá? Então, deixa eu só vendo aqui, então a gente já falou da modelista digital, a pilotista, que é extremamente importante, e aí algumas pessoas me perguntam assim, Fernanda,
Qual é a diferença entre pilotista e costureira, né? Porque são duas profissões importantíssimas. Inclusive, a gente vê uma baixa na quantidade de pessoas que estão disponíveis para fazer esses trabalhos, porque existe um preconceito muito grande. E isso é uma besteira, porque sem as pilotistas e sem as costureiras a gente não teria as roupas para vestir. Ah, Fernanda, mas já existem algumas máquinas que já costuram as peças sozinhas. Ok, mas não todas as peças, né? Então a gente precisa realmente dessas pessoas que são importantíssimas. A diferença entre a pilotista e a costureira, gente, é que a pilotista, ela sabe fazer todo o processo da peça, tá? Geralmente, ela faz a peça pela primeira vez, ela faz o que a gente chama de peça piloto, né? Então, ela faz a primeira peça, tá? Seguindo a modelagem da modelista, seguindo o desenho da estilista. E a costureira, geralmente, ela é dividida em células, como a gente chama, dentro de uma produção industrial. E cada uma faz uma etapa daquela peça, certo? Para que realmente a peça seja feita em série, né? Aí tem toda aquela coisa realmente da administração para quem aprendeu, né? Então, realmente, uma faz a manga, outra faz a gola, outra faz não sei o que, outra finaliza tudo. Então, assim, é nesse sentido. E a pilotista, ela faz a primeira peça. É ela que vai dizer se, às vezes, a modelagem não tá tão boa, uma parte não se encaixa com a outra. Então, assim, tudo isso, ela tem que ficar muito, muito atenta, tá? E ela tem que estar ali do lado, grudadinha na estilista, porque ela precisa entender como é que aquela peça, como é que a estilista quer, e com a modelista também, porque a modelista fez aquela modelagem, né? Então, a gente já falou. E aí, tem a nossa modelo de prova, que geralmente as empresas têm ou dentro da empresa contratada, ou uma pessoa que vai uma vez por semana, né, toda vez que tem prova de roupa, como a gente chama. Então, ela é aquela modelo que tem as medidas ou iguais ou muito semelhantes às medidas que são trabalhadas pela empresa, né, de tudo, de altura, de busto, cintura, quadril, tudo direitinho. E ela vai vestir a peça para ver conforto, para ver caimento, né, para ver se ela se mexe, ela se senta, ela faz todos os movimentos para ver se a peça está confortável. E aí, quando ela veste a peça, a gente consegue perceber algumas besteirinhas que a gente precisa mudar, por exemplo, na peça, tá? Então, a modelo de prova é muito importante que se tenha. E aí fica a dica, tem coisas aqui que provavelmente você já sabe, mas eu vou falar para quem não sabe também, né? Fica a dica de que se tem apenas uma modelo, corpo de prova, e que sempre se continue com a mesma. E toda vez que se vai fazer o corpo de prova, peça pro teu modelista medir essa modelo para ver se ela continua com as mesmas medidas. A gente sabe que uma mulher pode engordar, pode ficar mais inchadinha em alguns momentos do mês. Então, o corpo, ele tá o tempo todo variando. Então, é muito importante que a gente veja, porque às vezes a gente muda uma modelagem e quando a gente vai ver, a modelo emagreceu, a modelo engordou, ela tava mais inchadinha. Então, às vezes a gente muda alguma coisa por conta de um momento, né? Então, acabam acontecendo os erros. E tem a modelo mesmo, e aí justamente essa é a diferença, que é a modelo, que não é a modelo de corpo de prova. Então, essa modelo, por exemplo, que vai fazer a tua campanha, que vai fazer teu catálogo, que vai desfilar para tua marca, ela não precisa necessariamente ter as mesmas medidas que a tua peça, tá? Mas é importante também que ela tenha medidas parecidas, para que a peça também não fique feia. E aí vai para tratamento de imagem, né? Ou então fica toda esquisita. Então também é muito importante, tá certo? Então também é uma outra profissão que também tá relacionada com a moda. E aí tem um agente da modelo. Muita gente, por exemplo, faz faculdade de moda, tá? E se torna agente de modelo, né? Eu quero trabalhar com moda, mas eu não quero desenhar nada, nem quero modelar. Eu quero apenas agenciar os modelos, quero fazer parte de uma agência realmente de contratação, ou uma agência de fotografia que tem esse serviço, tá? Então, ele às vezes realmente vai pro outro lado. Eu conheço pessoas assim, né? E que são super felizes. Quiseram fazer a faculdade de moda justamente para ter essa base, né? Da história da moda, essa base realmente da moda mesmo, mas acabam indo por um outro caminho que tem a ver com moda, mas que não é desenhar nada, né? E aí a gente vem, né, entrando de novo na parte da moda, a gente tem o nosso designer de estampa, por exemplo, que é o profissional ou a profissional, pode ser homem, pode ser mulher, a gente não tem esse negócio nessa profissão, realmente pode ser
Você pode ser o que você quiser, que ele desenvolve as estampas para a tua marca, né? Para a tua peça. Geralmente ele tá ali coladinho na estilista, né? Realmente pensando, trazendo também informações de moda, trazendo pesquisas, trazendo inspirações e desenvolvendo, né? O Marquinhos aí, exatamente, Marquinhos. Marquinhos é excelente, né? Excelente. Designer de estampa, que faz coisas lindíssimas. Eu trabalhei com o Marquinhos e eu dizia assim, Marquinhos, eu quero isso. Ele já sabia, já entendia, já fazia. Então, isso é muito bom. Essa sintonia, gente, é muito, muito bacana. Um beijo, Marquinhos, você sabe do carinho imenso que eu tenho por você e da admiração pelo profissional que você é. Então, assim, é extremamente importante. Muito, muito, muito importante. Porque a gente sabe, gente, que uma pessoa só não consegue fazer tudo. E um trabalho bem feito é uma junção, né, de vários bons profissionais. Então, parabéns aí para os nossos designers de estampa. E aí a gente vê, muitas vezes, esse design, ele também faz outras coisas, tá? Mas, às vezes, também essas funções são divididas, tá certo? Então, eu já trabalhei dentro de empresas que o design fazia tudo que eu vou falar, que é o design de estampa, design de colorimetria, design de padrões, tá certo? Ilustrador de moda. Ilustrador de moda ainda puxa outra coisa que eu vou falar daqui a pouco. E tem outras empresas que separam isso. Então, por exemplo, o design de estampa, ele desenvolve a estampa, né? Como se fosse o desenho. E aí já tem outra pessoa especialista só em cor. Fazer combinações de cor e variações de cor para aquela estampa. Então, às vezes essa função é separada, às vezes é a mesma pessoa e às vezes a função é separada, tá certo? E tem o designer de padrões, que geralmente trabalha, por exemplo, quando a gente chama, por exemplo, quando eu quero fazer uma estampa linear, uma estampa apenas, sabe, que se encaixe. Então, ele trabalha, às vezes, com esse tipo de estampa nesse sentido, tá? E o designer, às vezes o design de estampa trabalha só com as estampas mais localizadas. Então, às vezes é separado, às vezes é a mesma pessoa. O Marquinhos, no caso, que a gente estava falando agora, ele faz tudo isso, né, Marquinhos? Ele faz a escolha das cores, ele faz o designer de estampa, ele também é designer de padrões, né? E ele, às vezes, é até ilustrador de moda. Quando a gente fala do ilustrador de moda, a gente já é um pouquinho mais diferente, que tem a brincadeira de ilustrar a moda, como o próprio nome diz, mas ele também trabalha com ilustrações, por exemplo, para outras coisas que você precise fazer, para algum material que você precise trabalhar. Eu trabalhei, por exemplo, quando eu trabalhei na França, na Christian Kane, tinha lá dentro uma pessoa que fazia só ilustração de moda. Não fazia estampa, não fazia desenho, não fazia as peças de roupa, tá? Mas ela fazia ilustração de moda. Ela fazia, por exemplo, os desenhozinhos, tá? Pra trabalhar dentro do book. Então, é totalmente diferente, certo? E é como eu falei, às vezes uma pessoa só faz todas essas funções e às vezes é dividido. E vai depender muito do profissional, vai depender muito da empresa, da quantidade de trabalho também, porque às vezes uma pessoa só não dá conta. Então, é uma série de diferenças mesmo de empresa para empresa. E aí a gente vem para o designer têxtil, né, que a gente falou um pouquinho no começo, que também é extremamente importante, como a gente falou, é aquela pessoa que vai desenvolver os tecidos, né? Então, assim, eu também tive a oportunidade de trabalhar, por exemplo, na Santana Textiles, e a gente desenvolvia tecidos lá, a gente desenvolvia tecidos para marcas nacionais, para marcas internacionais, como a Diesel, né, Michael Kors, a gente desenvolveu para Yves Saint Laurent, para várias marcas muito bacanas de fora do Brasil e de dentro do Brasil também, né? E justamente desenvolver o tecido de acordo com o que o cliente quer, ou de acordo com alguma macro tendência que a gente está pensando, né? Ou, por exemplo, a gente trabalhava naquela época, já faz um tempinho, já faz, sei lá, acho que 13 anos, 15 anos que eu trabalhei lá, a gente já trabalhava, já tinha visão para sustentabilidade. Então, eu lembro que a gente fez um tecido de papel de bombom, sabe assim? Então, assim, é realmente isso. É você pensar, é você desenvolver coisas novas, tá? Através desse conhecimento de designer têxtil. E aí tem o desenvolvedor de produto, né? Então, assim, ele é responsável por desenvolver toda a estrutura do produto. Muitas vezes, tá, gente? Quando eu tô falando aqui essas funções, não quer dizer que tenha que ser assim, Fernanda, mas dentro da minha empresa não é dessa forma, tá? Mas não tem problema. Cada empresa, às vezes até a nomenclatura, os nomes que são usados dentro das empresas são diferentes. Por exemplo, quando a gente fala de
Gerente de produto. Em algumas empresas, gerente de produto é uma coisa, em outras empresas é outra. Então, às vezes, muda um pouquinho, tá? Então, aqui eu tô falando o que é no geral, tá certo? Mas não quer dizer que, Fernanda, mas na minha empresa não se chama assim. Mas não tem problema, tá bom? É o conceito que eu quero que vocês entendam, só para vocês ficarem de olho em quantas profissões existem, né? Então, desenvolvedor de produto, em alguns locais engloba a função também do gerente de produto, engloba essa parte do desenvolvedor de produto, que é o que? É justamente a pessoa que direciona. Gente, ó, de acordo com as pesquisas, a gente precisa fazer um produto assim, 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 né? Então, ele recebe as informações e ele desenvolve como se fosse a ideia, tá? E ele repassa para a equipe dele. Não necessariamente é ele que vai fazer esse desenho, tá? Mas ele vai acompanhar todo o processo e ele vai direcionar. E aí, a gente vem justamente para a parte do gestor de produto. O gestor de produto, em muitas empresas, faz esse papel, justamente de direcionar, de pegar as informações e de direcionar a equipe, tá? Em outras empresas, o gestor de produto já faz uma parte um pouco maior, já engloba um planejamento de coleção, realmente, um planejamento, inclusive, de negócio. Ele é o gerente do produto como um todo dentro da empresa. Então, eu trabalhei, por exemplo, como gestora de produto dentro de uma empresa onde eu pegava, recebia as informações. Quando eu não recebia, eu ia atrás dessas informações, porque nem sempre a gente recebe, tá, gente? Infelizmente. Então, a gente tem que catar, né? A gente tem que ir atrás dessas informações. Então, eu pegava essas informações e transmitia para minha equipe, tá? Direcionava, fazia planejamento de coleção, etc, etc e tal. Como eu também trabalhei em outra empresa, né? Onde eu fazia a gestão do produto como um todo, que eu tinha que ficar de olho no marketing, que eu tinha que ficar de olho no comercial, né? Então, assim, de empresa para empresa, como a gente falou, às vezes é o mesmo título, né, do cargo, mas tem alguns pontos de diferença. Por quê, Fernanda? Porque às vezes eu tenho outros profissionais que dividem essa função com a gente, porque quando você começa a exercer essa função, você vai ver que é muita coisa, então você precisa de braços para te ajudar, tá? Isso não quer dizer que você não saiba fazer sua função, significa apenas que você precisa liderar pessoas que te ajudem, né, para que esse trabalho possa ser feito da melhor forma possível, tá? E também existem empresas que às vezes não tem como ter tantos profissionais assim, então precisa que um só possa realmente pegar embaixo da asa, vamos dizer assim, todas essas funções, tá? Mas não tem certo nem errado, tá, gente? Eu sempre digo em todas as minhas lives, não existe certo nem existe errado, existe o que é adequado para aquela empresa, tá bom? E aí a gente vem para compradora de moda. Quando a gente fala de compradora de moda de matéria-prima, a gente vai já falar para compradora de varejo, por exemplo, compradora de roupa mesmo, a gente vai já falar sobre isso. Quando a gente fala da compradora de moda de matéria-prima, também pode ser uma pessoa que tenha vindo, né, dessa formação de design de moda, tá certo? E que queira ir para essa parte mais burocrática, que lide mais realmente com fornecedor, né? Então, por exemplo, eu já tive dentro de uma empresa que eu trabalhei, um assistente que trabalhava com a gente, né, dentro da minha equipe. Eu chefiava nessa empresa mais de 50 pessoas, acho que era 57 pessoas, se eu não me engano. E ela dizia assim, Fê, eu queria trabalhar dentro do setor de compras, né? Então eu falei, pois então vamos trabalhar dentro do setor de compras. Então ela tinha todo o conhecimento técnico do produto de moda, né? Então isso ajudou demais ela a conseguir trabalhar dentro do setor de compras comprando justamente esse material. Por quê? Porque ela entendia. Ela entendia quando a estilista falava para ela o que a estilista queria. Ela entendia as semelhanças entre os tecidos, né? As diferenças, as semelhanças, o que era bom, o que não era bom, o que dava caimento, o que não dava caimento. Então, muitas vezes, gente, eu digo para os donos de empresas, por exemplo, selecione pessoas que trabalham, que sejam da moda, para trabalhar dentro do setor de compras, principalmente quando a gente vai falar de compra de matéria-prima para a moda, tá? Eu não tô falando de comprar o arroz que vai ser servido no refeitório, nada dessas coisas não. Tô falando realmente de matéria-prima, de acessórios, de poder fazer pesquisas, de poder trocar uma ideia com o fornecedor. Eu preciso de um tecido com tantos por cento de elastano, porque ele vai ter mais caimento, etc, etc e tal. Então,
Realmente ter esse conhecimento é muito, muito importante. Então, cada vez mais, dentro das empresas, os designers, né, estão indo para outros setores, né, como a gente estava falando aqui, para outros setores além do setor de estilo, do setor de criação. E o setor de compras é um desses setores que cada vez mais, né, tem essas pessoas. Inclusive, acontece ao contrário. Às vezes a pessoa trabalha dentro do setor de compras e vê a necessidade de entender melhor do produto, né, de entender melhor da matéria-prima, de entender melhor de tecido, de moda, e aí acaba fazendo a faculdade de moda. Então isso é muito legal também. Isso também pode acontecer, tá? E aí tem um assistente de compras, que é justamente essa pessoa que também ajuda nesse processo. Eu tô correndo, gente, só porque eu tô com medo da gente não ter o tempo de eu falar das principais lá do... Não das principais, né? Mas de algumas novas que estão surgindo, tá? E aí tem um assistente de compras, eu tenho o PCP, tudo isso são pessoas relacionadas à moda, que precisam entender do produto, que precisam entender de design, que precisam entender de tecido, que precisam entender de processo, tá certo? E aí, gente, eu já estou na 31ª profissão relacionada à moda. Olha só como passa rápido, né? A gente nem se toca. E aí eu vou pro gestor de produção. O gestor de produção, Fernanda, mas nem sempre o gestor de produção é da moda, é designer. Às vezes ele é engenheiro têxtil, né? Com certeza, mas não quer dizer que ele não seja relacionado à moda. Inclusive, gente, é extremamente importante que ele entenda de moda. Eu já peguei empresas onde eu me deparei com gestores de produção que não entendiam absolutamente nada de moda, nada. Falei, gente, como é que essa pessoa vai conseguir, né, fazer a gestão de um setor que tem corte, que tem costura, que tem acabamento, né? Que tem todos esses processos, a pessoa não sabe, não entende de costura, não entende de tecido, não entende como é que se comporta, não, sabe assim? Então, realmente precisa entender. Não necessariamente precisa ser formado em moda, tá certo? Mas precisa entender. Então, são profissões relacionadas à moda e que a pessoa precisa ter essa noção. E aí a gente entra, né, nessa parte mais também do business, né? Então, a gente tem o fashion business, que é justamente o gestor de negócios de moda. Fernanda, se existe. Eu também já fiz essa função. É uma função mais burocrática, então você tem que ter o teu lado mais analítico bem aflorado, tá certo? Porque realmente você vai mexer com muita planilha, você vai mexer com a parte financeira da empresa, você vai mexer com metas, com estratégias, com, sabe, com toda essa parte realmente um pouco mais burocrática, mas é extremamente importante que entenda de moda. Por que que é legal ter uma pessoa de moda como um fashion business? Por isso que o nome é fashion business, né? Justamente porque você precisa entender do mercado, você precisa entender o que o teu consumidor tá querendo, você precisa entender, você precisa enxergar, né, os movimentos de moda que estão acontecendo. Então, se você não tiver esse feeling, essa sensibilidade, você vai passar batido em muitas das informações. Gente, quem trabalha com moda, quem tem esse olhar, e a gente vai já falar de Currunter também, tá? Quem tem esse olhar precisa, como é que se diz? É importantíssimo, né? Assim, por quê? Porque ele vai justamente captar as coisas que estão acontecendo e vai trazer para o negócio de moda. Quando a gente fala de uma empresa de confecção, é um negócio de moda. A gente tem que estar muito atento, né? Principalmente quando a gente fala de uma empresa de moda fast fashion, né? Que está atenta a tudo que está acontecendo e está replicando, vamos dizer assim, o que está acontecendo ali no mercado. Mais ainda, você tem que estar mais ainda atento a isso, tá? Então, um profissional de fashion business, ele é um profissional que está extremamente atento a isso. Ele é um profissional que faz o gerenciamento da marca como um todo. Então, ele tá ali colado, muitas vezes, no diretor da empresa, tá certo? E esse diretor não pode fazer nada sem escutar o que ele tá falando. É um profissional que, muitas vezes, está acima do setor comercial, sabe, assim, justamente porque muitas vezes ele mesmo direciona o setor comercial, porque muitas vezes o setor comercial a gente fica só muito preso em números, né, venda, tá, mas como é que eu vou vender, né, o que eu vou fazer para vender? Então, geralmente esse fashion business, né, esse gestor de negócios de moda, ele faz a gestão do negócio de moda mesmo, é como o nome diz, tá, então muitas vezes ele tá acima do setor de marketing, do setor comercial e às vezes até do setor financeiro, e ele tá ali, ó, coladinho na diretoria, tá, então é uma função muito importante. Lógico que, gente, você como dono da empresa, você não vai colocar qualquer pessoa nesse lugar. Tem que ser uma pessoa
que tenha competência, que tenha conhecimento, que tenha experiência de mercado, tá? Porque realmente o que ele falar é uma coisa que teoricamente deve ser escutada, né? E deve ser aplicada, tá? E aí faz a estruturação de planos de negócio junto com a diretoria, né? Direciona realmente os setores, faz investimentos dentro da empresa, verifica se abre ou fecha lojas. Então, realmente é como se fosse um gestor total. Ele é gestor do negócio de moda, como a gente acabou de falar, tá? Eu tô pulando aqui algumas definições só pra gente não ficar muito parado numa função só, tá? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me passar por direct, que eu vou responder, tá? E aí tem o Fashion Planner, né? O que é o Fashion Planner? Fernanda, você é Fashion Planner, sou também Fashion Planner. Então, o que é o Fashion Planner? É justamente o profissional que faz o planejamento, né? Por isso que é planner o nome, tá? O planejamento de moda, tá? Então, não é a mesma coisa, tá certo? Que o gestor de negócios de moda. Ele geralmente fica abaixo também, mas é sempre assim, todo mundo se interligando, como uma teia mesmo, uma teia de aranha, né? Assim, todo mundo ali interligado, tá certo? Porque as informações devem fluir e devem correr dentro da empresa, tá? E o Fashion Planner, ele é responsável pelo planejamento. Geralmente, ele é muito direcionado ao planejamento de coleção dentro das empresas, tá certo? Então, ele vai direcionar, ele vai fazer justamente o planejamento e o cronograma da tua empresa, de como você deve atuar, de onde você deve, de que produtos você deve fazer, de quanto em quanto tempo você deve abastecer aquele produto. Ele faz um planejamento total. Às vezes, em algumas empresas, esse Fashion Planner, ele fica muito mais dentro da criação, fazendo apenas o planejamento de coleção de moda mesmo, da criação, tá? E em algumas outras empresas, ele faz o planejamento como um todo, de abastecimento de loja, tá? De venda, de reposição de produto. Então, como eu falei, não existe certo nem errado, existe o que é adequado para a empresa, tá? Então, cada empresa realmente vai perceber o que é mais importante e como deve ser direcionado esse planejamento. E aí a gente vem pro Cool Hunter, né? E o Fashion Planner, ele também tem que ter os olhos, assim, muito atentos, as anteninhas ligadas a tudo que tá acontecendo, porque ele vai justamente planejar a coleção de acordo com a resposta do cliente, né? Do que tá vendendo, do que não tá vendendo. Então, ele faz toda uma análise de venda. Então, realmente é bem mais complexo. Eu tô aqui resumindo, mas é bem mais complexo, bem mais profundo, tá? E ele também tem que ficar muito atento a tudo que tá acontecendo no mercado, né? E as macro tendências. E aí, quando a gente fala de macro tendência, a gente tem o Cool Hunter, né? Que é justamente nosso pesquisador, nosso caçador de tendências, né? Que é justamente o profissional que tem que estar atentíssimo a tudo que está acontecendo. Muitas empresas têm profissionais que servem só para isso, assim, que são contratados justamente só para fazer pesquisa, embora para algumas empresas isso pareça, não, mas o dia todo ali fazendo pesquisa de moda, você vai pagar uma pessoa só para ficar ali o dia todinho fazendo pesquisa de moda. Por exemplo, na Google, tem muita gente só fazendo isso. E muitas das ideias que a Google faz, sabe, justamente partem dessas pessoas que ficam ali o tempo todo, o dia todo, pesquisando. Então, quando a gente fala de moda, são pessoas que, não nesse momento que a gente não tá podendo viajar, né? Mas são pessoas que viajam, são pessoas que estão o tempo todo atentas a tudo que tá acontecendo. Fernanda, por que é tão importante viajar, né? Por que é tão... Beijo, Dea! Linda, obrigada. Por que é tão importante viajar? Porque, gente, mesmo que todas as informações estejam, todas entre aspas, tá? A maior parte das informações hoje estejam na internet, não tem a essência do lugar, sabe? Então, precisa viajar, precisa sentir os cheiros, precisa ver as pessoas, sabe? Então, ainda é muito importante, também te amo, é muito importante viajar. Ainda é muito importante viajar. Então, quem trabalha com pesquisa de moda, com pesquisa de tendência, precisa estar muito atento. Aliás, gente, eu falo aqui de moda que a gente tá falando de moda, mas é pesquisa como um todo, tá, gente? Pesquisa como um todo. Inclusive, muitas empresas de pesquisa, especializadas em pesquisa, sabem dessa importância. E aí a gente entra, né, no consultor de moda, né, no produtor de moda, e a gente vai entrando cada vez mais nessas pessoas também que ajudam dentro das empresas, tá certo? A criar
a carinha do produto, né? Então, tanto o consultor de moda quanto o produtor de moda, ele cria essa carinha, essa característica. Existem algumas diferenças entre um e outro, mas ele cria essa característica do produto, tá certo? E aí a gente vem pro assistente de produção de moda, aí tem o produtor de desfile, que é justamente essa pessoa especialista que tá ali para o desfile. Geralmente essas pessoas ficam dentro do marketing, tá? Então a gente tem dois setores muito importantes que tem profissionais de design, tanto a parte de criação, desenvolvimento de produto, quanto é dentro do marketing. Então é muito, muito importante. Então, produtor de desfile, aí tem o stylist, né? Tem o editor de moda. Eu tô passando rapidinho, mas porque eu acredito que você já conheça um pouquinho sobre cada uma dessas funções. Aí tem o assessor de imprensa, que ninguém mais fala sobre ele, mas que ele ainda existe. Por mais que a gente esteja aí nessa coisa da era do digital, ainda existe, né? O assessor de imprensa ainda é importante. O jornalista de moda, também muito importante. Então, a gente tem aí cada vez mais, assim, informações de moda na internet e a gente, às vezes, se depara com informações não tão reais, não tão corretas sobre alguns assuntos. Então, a gente também tem que ter muita atenção de onde a gente pesquisa as nossas informações, tá? Então, o jornalista de moda é uma função importantíssima, tá certo? Então, não necessariamente a pessoa fez jornalismo, às vezes fez moda e se tornou jornalista de moda também, tá? Aí tem o fotógrafo de moda, o assistente de fotógrafo, ou seja, são todas pessoas que são realmente relacionadas à função de moda. Diretor de fotografia, diretor de arte, produtor de cenário para fotografia. Aí vem o design gráfico de moda, né? O design gráfico de tratamento de imagem, depois que a gente faz a foto. Arte finalista, figurinista. Então, são todas profissões relacionadas à moda e de extrema importância. E aí tem o comprador de moda. O comprador de moda, eu vou só parar um pouquinho, só pra gente fazer a diferença que a gente falou lá em cima de comprador de matéria-prima e agora tá falando de comprador de moda. Eu tô aqui de olho no tempo, porque eu tô achando que essa live vai ter que ser dupla. O comprador de moda é justamente a pessoa que, por exemplo, vai comprar coleções já prontas. Então, eu tenho uma loja ou eu tenho uma empresa. Oi, Cíntia, lindona. Eu tenho uma loja, muita gente linda, gente entrando. Bom dia a todos. Muito obrigada pela presença aqui. Eu tenho uma loja de moda, eu tenho uma empresa de moda, mas eu não quero fabricar. Eu quero comprar pronto, por exemplo, entendeu? Então, existe essa possibilidade. Existe você, por exemplo, comprar em São Paulo ou você comprar na China. Tem muita gente que viaja pra China pra comprar. Eu não tô falando aqui, tá, gente, se é o certo ou se é errado, tá? Não tô falando aqui que é certo ou que é errado. Eu tô falando... Oi, lindona. Eu tô falando que existe, tá? Agora sim, eu quero só que fica a dica. Preste atenção de quem vocês estão comprando essas peças. Pelo amor de Deus, porque assim, trabalho escravo existe, sabe? Exploração existe, então muito cuidado para você não estar participando indiretamente desse tipo de coisa, tá? Então, assim, muito, muito, muito cuidado. Mas existe sim, existe você chegar, por exemplo, em birôs, né, em empresas, onde você tem um showroom gigantesco, com mais de 1000 peças, e você pode chegar lá e fazer uma coleção de 180 peças, onde você escolhe o modelo, aí você tem as cartelas de cores, você tem as cartelas de tecidos, e você pode montar toda a sua coleção que já tá pronto, tá? Então, assim, aí ele produz e te entrega. Então, existe isso. E é o comprador de moda. Por que precisa ser um profissional de moda para fazer essa compra? Justamente porque ele vai entender, tá? Geralmente, vai um estilista, vai um fashion planner, por exemplo, que justamente fez o planejamento da coleção, e eles vão adaptando. Às vezes a diretoria vai, às vezes não vai, às vezes vai uma pessoa do comercial, né? Que tá ali no frontline, né? Junto com o cliente. Então, juntos, essa equipe juntamente faz essa compra. E esse comprador de moda justamente é como se fosse essa pessoa, essa pessoa que tem esse conhecimento de moda, de negócio e sabe o que está acontecendo dentro da empresa em termos de venda. Então, é muito importante ter todas essas informações, tá certo? E aí, a mesma coisa para o comprador de varejo. Então, se eu tenho uma loja, por exemplo, eu posso muito bem comprar. Do mesmo jeito, aí você fala assim, Fernanda, e a representação comercial? A representação comercial, de certa forma, é uma compra também de varejo, tá?
A diferença é que o representante vem na tua loja, né? Mas existem também showrooms que você vai até o showroom do representante comprar. Então, também é muito importante. Muitas vezes é a dona da marca, né, que faz isso, é a dona da loja que faz esse trabalho, tá certo? Mas muitas delas, se você prestar atenção, muitas delas fazem a faculdade de estilismo e moda, sabe? Ou então, realmente, estão o tempo todo ali tentando se especializar em moda justamente porque precisam ter esse conhecimento, tá? E aí a gente vai falando ainda dentro de loja, a gente tem o Visual Merchandiser, que é o VM, que é extremamente importante, porque é justamente a sensação que se tem dentro da loja. Qual é a sensação que você tem dentro da loja que você tá, né? Assim, você se sente bem, você não se sente bem, você tem uma experiência boa de compra. Então, o que você tá como cliente sentindo e o que você tá como lojista oferecendo? Né? E o Visual Merchandiser, ele faz todo esse trabalho de fazer o cliente se sentir bem dentro da tua loja. E aí tem o vitrinista, né? Assim, que, Fernanda, mas o Visual Merchandiser não faz a vitrine? Às vezes faz, e às vezes a gente tem essas funções separadas, tá? Eu tenho o Visual Merchandiser que ele faz todo o contexto total da loja, tá certo? E tem o vitrinista que geralmente trabalha com ele, que faz só a vitrine. Tá certo? E às vezes o próprio Visual Merchandise faz o todo, faz a loja e faz a vitrine. Então, existem também essas duas modalidades, tá certo? Como eu já falei, não existe o certo, o certo é assim, o errado é assim, não. Existe o que cada empresa... Às vezes, por exemplo, uma empresa tem muitas lojas, então não tem como uma pessoa só fazer, então ela precisa ter uma equipe para fazer isso, tá certo? Às vezes essa empresa tem lojas no mundo todo, ou no Brasil inteiro, entendeu? Então precisa realmente ter mais de uma pessoa para desenvolver esse trabalho, tá? E aí eu venho pro supervisor de lojas, que muitas vezes faz parte da equipe comercial, mas que precisa ter entendimento de moda, gente. Assim, é uma das coisas que a gente vê, às vezes, que ocasiona muitos erros dentro das empresas, é que os supervisores de loja não têm conhecimento de moda. Então, eles ficam muito focados só num comercial que eles acreditam que seja o certo, e eles não têm noção de moda. E não conseguem, inclusive, ajudar, às vezes, as próprias vendedoras, né? A transformar uma peça que está ali parada, a fazer outros looks. Então, é muito importante também esse conhecimento. E aí, o vendedor de moda da mesma forma. Muitas pessoas se formam em design de moda e vão ser vendedores de moda. E conseguem ter rendimentos altíssimos, justamente porque entendem de moda. Conseguem passar confiança para o cliente, conseguem passar informação de moda para o cliente. E o cliente... Ele sente essa diferença, né? E muitas vezes ele quer ser atendido por aquela pessoa. A gente vê, às vezes a gente vai na loja, o fulano só quer ser atendido pela cicrana, né? Às vezes ele só quer ser atendido pela cicrana. Gente, eu tô com um probleminha aqui nesse carregador. Por que ela só quer ser atendida pela cicrana? Justamente porque ela tem informação de moda, né? Que muitas vezes você pode não ter, né? Então, assim, corre, cuida, para que você possa ter a informação de moda, né? Para que você não fique para trás, tá certo? E aí tem o consultor de imagem. Quando a gente fala para o consultor de imagem, já é uma coisa um pouco mais particular, né? Que aí a gente tem muitas pessoas que trabalham com isso, e essa função às vezes também se divide, tá certo? Então, assim, a gente tem um consultor de imagem que faz o todo, geralmente o consultor de imagem faz aquele trabalho com uma pessoa específica. Antigamente era só para grandes personalidades, artistas de cinema, etc e tal, e hoje a gente vê que qualquer pessoa pode ter acesso a esse profissional, tá certo? E são profissionais maravilhosos, eu conheço vários, inclusive eu já tive aqui na minha live a Andrea, né, Cerqueira, que é maravilhosa, ela trabalha justamente com consultoria de imagem, ela é incrível. E existem outros profissionais também, tá certo? E às vezes ele se divide, né, no personal stylist, pode ser a mesma pessoa que possa fazer essas funções, ou ele pode também se dividir. Personal stylist, personal biotype analysis, chiquérrimo esse nome, né? Mas é isso mesmo, que é justamente a análise do teu biotipo, entender que tipo de maquiagem você precisa, geralmente você deveria usar, o teu cabelo, a cor do cabelo, o corte do cabelo, se você deve usar mais gola alta ou mais gola baixa, se você deve usar mais decote. Ele analisa o teu biotipo, a cor do teu olho, o formato do teu rosto. Então, assim, ele faz realmente a análise, tá certo? E ele vai te ajudar a te entender, inclusive, isso tem até uma parte de autoconhecimento, nisso daí, muito importante, tá certo? Para que você se conheça, se entenda. Não é só entender se o corpo é pera ou é ampulheta, ou etc e tal, mas é você entender o todo,
do teu biotipo e valorizar o que você tem de melhor, tá certo? Não esconder os seus defeitos, mas valorizar o que você tem de melhor. Então, ele te ajuda, esse profissional te ajuda muito com isso, tá? O visagista, né, que também faz parte dessa consultoria de imagem, mas que também muitas vezes também são profissionais separados, tá certo? Então, às vezes eles são separados também. O personal shopper, né, que é e que também pode ser o designer organizer, né, que é aquele profissional que organiza o teu guarda-roupa. Então, ele tanto te ajuda a dar uma olhada no teu guarda-roupa, ver o que combina contigo ou o que não combina, sabe? Ver as peças que podem ser coordenadas umas com as outras, dar uma organizada, facilitar a tua visualização. Às vezes tem gente, eu passo 2 horas na frente do meu guarda-roupa e não consigo vestir uma roupa, não consigo escolher um look bacana. Então, ele vai te ajudar com isso, tá certo? Ai, gente, acho que não vai dar tempo, vou ter que fazer outra live. Eu tô na 64, na profissão 64, ainda são 100. Gestor de marketing, que também tem a ver com moda, tá certo? Aí tem o marketing de moda, né, que é justamente mais direcionado, que muitas vezes, muitas empresas não dão essa importância, tá certo, pro gestor de marketing, achando que não precisa, que marketing é marketing, ponto final, e eu não preciso ter esse direcionamento, então, mas é necessário sim ter esse direcionamento. Oi, gente, sejam bem-vindos. Então, é muito importante, tá? E aí eu tenho gerente de branding. Branding é uma coisa importantíssima, gente, dentro de uma marca. Importantíssima, importantíssima, importantíssima que se tenha, tá certo? Então, gerente de branding. Às vezes o brand é feito fora da empresa, tá? Por uma agência de brand, uma pessoa especializada nisso. E existem excelentes profissionais nisso, entendeu? Eu mesma já trabalhei com branding também. Então, é muito, muito, muito importante a gente ter esse conhecimento. Toda marca deveria ser obrigatório fazer o branding para se entender, porque a gente vê muitas marcas assim, trabalhando com o brand dos outros, ou seja, eu vou fazer o que o meu concorrente está fazendo, mas eu não sei quem eu sou, eu não sei quem é meu cliente, eu não sei que tipo de produto eu trabalho, de que forma eu devo trabalhar meu produto, né? Fica sempre focado na concorrência, então isso é um erro muito grande. E muitas marcas têm o próprio gerente de branding dentro da marca, justamente para ficar o tempo todo controlando se você está saindo do trilho ou não. Então, isso é uma das profissões importantíssimas que nem todo mundo entende, né? Que nem todo mundo conhece, mas que é importantíssimo e que toda empresa deveria ter. E aí a gente tem o professor de moda, né, assim, que é extremamente importante, tá? O coordenador dos cursos de moda, o escritor e o pesquisador em moda, profissionais de mídias sociais, né? Aí nós temos as blogueiras de moda, as digitais influenciadoras, né, que é justamente o influenciador digital, que tá crescendo cada vez mais e a gente vê que era uma coisa, que era um hobby, né, que era uma brincadeira e que hoje se tornou uma profissão extremamente procurada, inclusive, tá? E é muito importante que se entenda de moda para que se saiba fazer da forma correta, né, essa profissão. E aí a gente tem o mentor de moda, o consultor de moda, que são pessoas que ajudam as empresas, que não necessariamente ficam dentro das empresas para sempre, contratadas como profissionais mesmo, né? Como colaboradores, mas que ajudam as empresas, tá certo? Nos pontos específicos que a empresa tem aquela dificuldade. Às vezes a empresa não sabe nem que tá tendo a dificuldade, não sabe aonde está a dificuldade, e o consultor ajuda justamente nesse processo, né? De descobrir essa dificuldade, né? Então, o mentor, o consultor, ele te ajuda no caminho, ele te dá umas cutucadas, opa, não é por aí. Tem gente que entende esse trabalho, tem gente que não entende esse trabalho, né, assim, acha que o consultor vai chegar lá e vai fazer milagre, né, assim, eu vou contratar um consultor durante um mês e ele vai transformar, eu vou passar a vender milhões. Não é assim, né? O consultor, ele tá ali justamente para dar umas cutucadas, para te dar a direção, mas você deve seguir essa direção para conseguir os resultados. Se você não seguir a direção que ele está te dando, você não consegue os resultados, tá? O consultor não é um mágico que chega ali e faz acontecer só pelo simples fato dele estar ali. Então, muita atenção com isso. Então, e você que quer ser consultor de moda ou quer ser mentor de moda,
é muito importante que você entenda, além de moda, você entenda de toda a parte burocrática, né, de toda a parte industrial de uma empresa, porque você precisa realmente entender de todo o processo, você precisa ter uma visão sistêmica das empresas, tá certo? E realmente para conseguir direcionar e organizar, né, pontuar onde você acha que algumas coisas devem mudar. O gestor muitas vezes não enxerga algumas coisas porque ele tá ali dentro do processo e o consultor ajuda a enxergar, pô, mas você presta atenção nisso, isso aqui, vamos tentar de outra forma, vamos seguir um outro caminho, né? Então, assim, aquela história, em time que tá ganhando a gente mexe sim, né? Então a gente tem que ficar muito, 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 muito atento a isso, tá? Gente, agora eu iria entrar, a gente falou de 74 profissões relacionadas à moda. Olha só, 74. Eu ia falar 45 e já estou em 74 profissões relacionadas à moda. Pulei algumas, falei rapidinho de outras, mas justamente por conta do tempo, eu vou ter que encerrar essa daqui pra gente começar uma outra live falando justamente das profissões do futuro da moda. Por quê? Porque não vai dar tempo de falar nessa. Eu tenho apenas 3 minutos e eu não vou conseguir falar tudo isso, porque eu tenho 100 profissões no total. Então, eu vou encerrar essa live, mas volta comigo, eu vou encerrar, vou deixar gravado para quem não pôde assistir. Eu sei que esse horário, às vezes, não é tão bom, mas realmente eu precisei encaixar esse horário da minha rotina também, tá certo? Porque eu sei justamente que, como vai ficar gravado, muita gente vai assistir depois, tá? Minha preocupação não é necessariamente com engajamento, nem nada disso, mas é realmente com passar informação. Então, eu sei que muita gente veio, que muita gente tá aqui, mas que muita gente vai assistir depois, tá certo? Então, eu vou encerrar, vou gravar, me dá assim uns 5 minutinhos, 2 minutinhos só pra eu gravar, pra deixar gravadinha, salva lá no nosso feed, tá? E aí, eu volto com outra live, que aí a gente vai entrar nas profissões de moda do futuro, tá bom? Fica aí, não sai daí. Um beijo e até já!